Everybody wants to rule the world. There's a room where the light won't find you. Galera, neste vídeo eu vou estar explicando para vocês o que foi a Revolução Francesa, as suas causas, as fases, enfim, eu vou fazer um resumão para vocês. Então, a Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, onde marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução ajudou no processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É importante ressaltar que a Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Esse movimento ele fazia duras críticas às práticas econômicas mercantilistas, ao absolutismo e aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. Um dos seus autores mais conhecidos foram Voltaire e o Rousseau. A crise econômica francesa era motivada porque o governo francês gastava 20% a mais do que arrecadava. Esses gastos foram agravados pelo envolvimento do país em conflitos com o exterior. Um grande exemplo foi o envolvimento da França na Revolução Americana. Essa situação em si já era o suficiente para levar os camponeses à fome. Além disso, a existência de privilégios de classe no país também contribuía para a crise, porque a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, aumentando os impostos cobrados dos camponeses, e o efeito disso foi que a crise empurrou as pessoas para a rebelião e para o banditismo. A França era governada por Luís XVI, e a sociedade era dividida em classes sociais, conhecidas como Estado. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado era formado pela nobreza e o terceiro estado formado pelo povo. Em meio à crise, alguns membros do governo francês eles tentaram alertar sobre a necessidade de haver uma ampla reforma fiscal. Eles defendiam a necessidade do clero e da nobreza passarem a contribuir com pagamentos de impostos. No entanto, na tentativa de nivelamento fiscal, ela foi completamente barrada pelos representantes da aristocracia francesa. O rei ele pretendia realizar uma reforma fiscal, mas sem abalar os interesses do clero e da nobreza. Com isso, o peso financeiro da reforma recairia todo sobre as costas dos trabalhadores e da burguesia. No entanto, essa transformação do sistema fiscal ela deveria ser aprovada por um parlamento que tinha o poder de vetar e de julgar. Nesse momento, o rei e o parlamento enfrentaram ali uma crise política que só podia ser contornada pelos Estados Gerais. Os Estados Gerais, eles reuniam representantes dos 3 estados, que formavam ali a sociedade francesa. As soluções debatidas nesse conselho eram determinadas a partir de votação, que era realizada ali por estado, e não por indivíduo. Sendo assim, a nobreza e o clero sempre se uniam para derrotar o terceiro estado. O grande problema é que naquele momento, os representantes do terceiro estado começaram a exigir que o voto fosse individual, o que possibilitaria que as propostas da burguesia fossem aprovadas. A proposição do terceiro estado por voto individual foi rejeitada. Isso motivou a ser criada uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia ela limitava os poderes do rei
e excluía alguns privilégios do primeiro e do segundo estado. A população, já insatisfeita, enfureceu-se quando o rei foi contrário à Constituição que estava sendo elaborada e ordenou o fechamento dessa Assembleia. Assim, em 14 de julho de 1789, a população parisiense rebelou-se e atacou a Bastilha, prisão para onde eram enviados os opositores do absolutismo francês. A queda da Bastilha, nome pelo qual ficou conhecida a tomada da prisão pela população parisiense. E isso marcou o início da Revolução Francesa e espalhou o fervor revolucionário pelo país. Em 4 de agosto de 1789, os representantes da Assembleia Nacional Constituinte aboliram os privilégios feudais na França. Os camponeses ficaram com medo de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos. Então partiram para o ataque. E essa investida ficou conhecida como Grande Medo. Aconteceu entre julho e agosto de 1789 e foi marcada por ataques e saqueamentos contra propriedades de aristocratas e muitas vezes pelo assassinato dos donos desses locais. Os camponeses, eles lutavam pelo fim de alguns impostos e exigiam ali que fosse garantidos a eles um maior acesso aos alimentos e também com a radicalização do povo nesse contexto, uma série de mudanças aconteceu na França. Então, foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento determinava que todos os homens eram iguais perante a lei. A nova Constituição Francesa entrou em vigor em 1791 e transformou a França em uma monarquia constitucional. E com isso, a Assembleia Nacional Constituinte transformou-se em Assembleia Legislativa. Consolidaram-se, então, os dois grandes grupos políticos que marcaram a Revolução Francesa, os girondinos e os jacobinos. Eles possuíam uma visão totalmente diferente em relação à condução do processo revolucionário. Os girondinos acreditavam que as mudanças deveriam ser contidas. Já os jacobinos achavam que as mudanças deveriam ser radicalizadas. A Assembleia Legislativa deu início à guerra contra a Áustria e a Prússia. E essa declaração de guerra aconteceu em abril de 1792 e abriu caminho para a radicalização da Revolução Francesa e deu início ao período conhecido como Terror. O clima de guerra empurrou a sociedade francesa para o lado dos jacobinos e o resultado disso foi que derrubaram a monarquia francesa e estabeleceram a República. A Convenção Nacional iniciou seus trabalhos a partir de 20 de setembro de 1792 e substituiu a Assembleia Legislativa. Os participantes da Convenção Nacional foram eleitos por voto universal masculino. E com ela, a França transformou-se em uma república. O rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram acusados de traição e guilhotinados em 1793. No período em que os jacobinos, sob a liderança de Maximilien Robespierre, estiveram à frente da Revolução, ficou conhecido como Terror. E apesar da radicalidade, os jacobinos conseguiram resolver alguns problemas imediatos da França, pois estabilizaram o valor da moeda francesa, aumentaram o exército francês gastando menos e conseguiram derrotar as tropas que tinham invadido a França. O Diretório substituiu a Convenção em 1795, durante um período em que a Revolução esteve nas mãos dos girondinos e da alta burguesia francesa. E a imagem de uma figura forte e autoritária surgiu como uma possibilidade de solução dos problemas franceses. E disso nasceu o apoio a Napoleão Bonaparte, general do exército francês e que liderava as tropas francesas. E com isso, Napoleão organizou um golpe e tomou o poder em um evento conhecido como o golpe do 18 de Brumário, que aconteceu entre 1799.